Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje é dedicado ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os nossos convidados são o professor e especialista em Direito Ambiental, Fabrício Ferreira, e a secretária executiva da ONG ISA, o Instituto Socioambiental, Adriana Ramos. Adriana, há quem diga que se houvesse uma terceira guerra mundial hoje, o estopim seria a água. Essa informação procede? Sem dúvida nenhuma, hoje o recurso mais necessário e mais escasso no mundo é a água. Isso já é verdade em regiões como o Oriente Médio, por exemplo. O Brasil, que é um dos países com mais abundância, né, de água doce no mundo, por exemplo, já é alvo de pirataria de água, né? Navios que vêm para a foz do Amazonas e que ali enchem os seus porões de água doce para levar de volta. Então, não tenho dúvida de que a água é o recurso que mais vai fazer falta e que já faz falta hoje em várias regiões do mundo. Populações que já sentem, né, essa necessidade da água, que tem essa dificuldade de acesso à água, sofrendo com isso. E, por outro lado, muito desperdício em certas atividades ou a água sendo utilizada para um benefício que não vai retornar diretamente para aquela comunidade de onde ela é retirada. Fabrício, aqui no Brasil, quando é que a legislação ambiental passou a ser levada a sério? Considerar que ela passou a ser levada a sério é um ponto interessante. Eu acho que o mais relevante é a partir de quando isso começou a incomodar os grandes ou os destinatários dessa legislação. Eu acho que 20 anos atrás isso já começou a se tornar mais efetivo, mais prático, mais objetivo, de que a legislação começou a ser posta em prática. A legislação, ela vem, a partir de 1965, a gente já tem uma legislação voltada com esse cunho mais ambientalista, mais protetivo ao meio ambiente, mas levou um certo tempo para que o IBAMA se consolidasse, para que os mecanismos de gestão ambiental fossem aprimorados e implementados. A partir daí, sim, é que eu acho que a gente pode considerar que ela se tornou mais efetiva e começou a incomodar quem ela veio incomodar. A criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 1973, é um marco na história da política ambiental brasileira. Naquela época, as medidas do governo se concentravam principalmente nas denúncias de poluição industrial e rural. De lá para cá, a situação mudou bastante. Confira na reportagem. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, vamos conhecer melhor a trajetória do direito ambiental no Brasil. São 4 séculos de história. Em 1605, surge a primeira lei de cunho ambiental no país, o Regimento do Pau-Brasil. O objetivo é proteger as florestas e garantir recursos naturais para fins econômicos. Em 1797, uma carta da coroa portuguesa afirma a necessidade de se proteger rios, nascentes e encostas. Em 1916, surge o Código Civil Brasileiro com várias disposições de natureza ecológica. A maioria reflete uma visão patrimonial e individualista. Em 1934, sancionados o Código Florestal e o Código de Águas. Eles contêm um embrião do que viria a ser, décadas depois, a atual legislação ambiental brasileira. Em 1965, passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal. Ainda na mesma década, são editados os Códigos de Caça, Pesca, Mineração e a Lei de Proteção à Fauna. Em 1981, é editada a lei que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. Surpreende ao apresentar o meio ambiente como objeto específico de proteção. Em 1988, uma nova Constituição é promulgada, a primeira a dedicar capítulo específico ao meio ambiente, e impõe ao poder público e à sociedade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Em 1991, entra em vigor a Lei da Política Agrícola, que determina que o proprietário rural recomponha sua terra com reserva florestal obrigatória. Em 1998, é publicada a lei que dispõe sobre crimes ambientais, prevê sanções penais e administrativas para condutas e atividades que prejudiquem o meio ambiente. 2000, surge a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que prevê mecanismos para a defesa dos ecossistemas naturais e a preservação de seus recursos. 2001, é sancionado o Estatuto das Cidades, com o objetivo de permitir que o desenvolvimento dos municípios não ocorra em detrimento do meio ambiente. 2010, aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta a reciclagem e o manejo de resíduos sólidos. Em 2011, é sancionado o novo Código Florestal, que gerou muita polêmica entre ruralistas e ambientalistas de todo o país. Fabrício, a linha do tempo que a gente vê, que a gente acabou de ver, o que você destacaria? Eu destacaria uma mudança de mentalidade que a gente percebe, principalmente nessa legislação, a partir da década de 70, quando a primeira convenção sobre meio ambiente e desenvolvimento realizada pela ONU em Estocolmo aconteceu. Como, por exemplo, o decreto de proteção do pau-brasil, o decreto de proteção de áreas de vegetação no início da coroa brasileira, que eu queria preservar
um recurso natural. Eu queria preservar o monopólio da coroa brasileira para que ela tivesse o benefício econômico. E a partir desse momento, a partir de 1970 mais ou menos, é que se tem essa mudança de mentalidade, de preservar o recurso, porque estamos usando ele mais do que deveríamos. A legislação ambiental brasileira é considerada um exemplo no mundo todo. No entanto, a gente sabe que entre a prática e a teoria e a prática existe um abismo. Onde é que estão os gargalos dessa legislação nossa? Os gargalos dessa legislação brasileira, eles ficavam muito a cargo da implementação, da aplicação dessa norma ambiental. A gente pode citar, por exemplo, a Constituição Federal com superposição de competências, tanto materiais quanto legislativas, ou seja, quem para agir, quem pode agir e quem tem competência para legislar sobre o tema meio ambiente. Com relação a isso, a gente tem que vários estados se negavam a realizar o licenciamento ambiental, seja porque não tinham material humano para fazer isso, seja porque politicamente não geravam um capital político o gestor daquele Estado. Então, ficava, União, você deve fazer. A União dizia, não, Estado, você faz. Não, Estado, município, você faz. E com isso, não se... Um empurrando para o outro. Um empurrando para o outro, não se gerava efetivamente a proteção que a legislação ambiental trazia. Esse gargalo legislativo ele vem sendo suprido com base em tecnologia, que é a mudança de pensamento. Eu tenho um problema, vamos enxergá-lo de uma forma diferente para achar a solução. Adriana, até que ponto a tecnologia é uma parceira do meio ambiente? Não, sem dúvida a tecnologia pode ser uma grande parceira, tanto do ponto de vista de gerar alternativas para você deixar de utilizar certos recursos ou utilizar eles de uma melhor forma, quanto nessa perspectiva do monitoramento. O que talvez nós estejamos precisando ainda é que essa tecnologia seja incorporada na gestão pública na área ambiental, porque apesar da primeira secretaria ter sido criada na década de 70, o Ministério do Meio Ambiente só teve o primeiro concurso público depois dos anos 2000. Então, nós temos aí um déficit de gente, de estrutura governamental que possa, de fato, trabalhar ao longo do tempo, implementando essa política de forma cumulativa, fazendo, inclusive, um trabalho fundamental, que é a conscientização daquelas pessoas que estão no campo, que estão dentro das fábricas, que estão nas áreas onde o dano ambiental pode ocorrer e que muitas vezes não têm a consciência e a informação sobre o que fazer. Esse déficit, ele acontece no mundo inteiro? É só aqui no Brasil? É porque a gente é muito grande? Porque necessita de mais gente mesmo? Eu acho que a área ambiental ela nunca é a mais importante de nenhum governo, Mas no caso do Brasil, a falta de recursos, de investimento estrutural, ela é muito grande e algumas vezes nos faz crer que é meio proposital. Quando a gente olha aqui no Congresso Nacional, por exemplo, parte dos representantes da sociedade, na verdade, brigam, ao invés de brigar para implementar as legislações, brigam para alterar a lei, para que a lei seja mais frágil, para que ela não se implemente da melhor forma, a gente vê que também ninguém sai brigando por recurso para a área ambiental. Então, essa é uma dificuldade. O próprio IBAMA, que foi cindido, IBAMA, Instituto Chico Mendes, já tem uma conversa de que talvez ele seja cindido novamente. Então, é outro problema que a gente tem com relação a essa... Sem dúvida. Fabrício, o poder público, as instituições privadas, eles têm papel fundamental quando a gente fala sobre meio ambiente. Mas a população, sem dúvida, é a maior protagonista dessa história. Que parte cabe à população? Segundo o artigo 225 da Constituição, todos têm obrigação de proteger o meio ambiente. A coletividade e o poder público devem agir nesse sentido. A gente costuma dizer, legal o poder público é obrigação. Aqui em Brasília começou-se com a ideia de fazer a separação de lixo em casa. Depois de um certo tempo, se disse, eu não vou fazer mais a separação de lixo, porque o Estado não vem coletar o lixo na minha forma, na minha casa de forma correta. Mas a gente não pode deixar se abalar por isso. Problemas acontecem, compete a você então a incomodar a pessoa que você elegeu, a incomodar o governante, a fazer com que ele haja, cumpra o papel dele, porque você está cumprindo o seu. E você cumpre o seu com pequenas ações. É a história mesmo daquele beija-flor que tenta apagar um incêndio na floresta. Só que são vários. A gente precisa considerar que não é um único beija-flor. São várias pessoas com esse interesse, com essa mudança de mentalidade, porque está todo mundo sentindo na pele o problema ambiental.
Eu acho que a sociedade tem um papel não só dentro da sua casa, né, ao buscar diminuir o uso dos recursos, separar o lixo, diminuir o seu impacto. Como consumidora, a nossa sociedade tem uma responsabilidade de escolher melhor os produtos que está consumindo, que sejam aqueles produtos que causem menor dano, e como eleitor, né, que possa escolher os seus governantes, os seus representantes, como aqueles que têm mais compromisso com o interesse público em geral, que hoje em dia não pode deixar de ser o interesse pelo meio ambiente sadio. Fabrício e Adriana, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você fica com Trocando em Miúdos, análise do jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Não saia daí.